Este bilhete do qual estou escrevendo é um agradecimento que fiz à equipe da ala do hospital em que meu pai esteve internado devido a um infarto que ele sofreu. No bilhete escrevi o seguinte: agradeço a todos da equipe pela atenção e cuidados prestados ao meu pai, onde cada um contribuiu com sua experiência e saber. Cada um de vocês é muito importante para a recuperação de cada paciente. Além do bilhete, entreguei também alguns bombons. Sei que eles merecem muito mais que isso, mas foi só uma maneira que encontrei no dia da alta hospitalar do meu pai para expressar, além de palavras, o meu reconhecimento e agradecimento a todos que participaram do processo de recuperação dele. Sabe quando você planeja algo e se organiza para colocar em prática tudo o que planejou, mas daí acontece algo e bagunça todo o seu planejamento? Mediante essa nova realidade, o que fazer? Se você está nessa situação, existem 3 atitudes que você pode tomar para realinhar e reajustar os planos que não deram certo. Para mim, fizeram a diferença e me ajudaram a lidar de uma forma menos estressante. E essas atitudes, se colocadas em prática por você, podem te ajudar também. Antes de falar sobre as 3 maneiras que podem te ajudar a lidar com situações difíceis, faço o convite para você, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal. Aqui abordo assuntos sobre desenvolvimento humano e todas as áreas que abrangem essa temática. Se você está em busca de uma versão melhor de si mesmo, acompanhe o conteúdo, curta e compartilhe também. O canal só está crescendo porque você está ajudando a fazer isso acontecer. Para conseguir cumprir a meta que estipulei de postar 2 vídeos esse mês, resolvi fazer imagens durante esse período onde a rotina do hospital fez parte do meu dia a dia. Como um dos formatos de vídeo que estou experimentando é esse, onde capto algumas imagens e crio o vídeo com a minha narração, gravei algumas cenas durante esse período, por isso você está vendo um misto de cenas do Hospital Caridade, aqui de Florianópolis, e caminhos que levam até ele. Voltando ao tema do vídeo, a primeira atitude das quais devemos tomar está relacionada à aceitação. Esse é o momento em que você encara a realidade de frente, entende o que está acontecendo, aceitando o que não pode ser mudado e fazendo o que precisa ser feito para mudar o que é possível mudar. Muitas vezes nos deparamos com situações em que nada podemos fazer e resistimos, pois não aceitamos o que não podemos mudar. Porém, essa não aceitação só causa mais desconforto, dor e sofrimento. Acreditamos que devemos estar sempre no controle de tudo. Presos a esse controle, nos esquecemos de como nos render ao fluxo da vida. A vida, muitas vezes, é como um rio bravo com correnteza forte. E a única forma de lidar com isso é parando de lutar contra a correnteza, se entregando ao fluxo. Confie no fluxo do rio. Pare de resistir e se debater, e use o fluxo natural do rio a seu favor. É do ser humano buscar formas de seguir em frente e tentar resolver todo tipo de demanda. E isso é saudável. No entanto, como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. Se não tem como resolver, é importante aceitar. Quantas vezes, olhando para trás, você poderia ter aceitado uma situação e partido para uma nova fase da vida se não tivesse resistido tanto? Toda resistência é apego a algo. É uma amarra que o nosso ego cria com o mundo exterior. Já a aceitação é deixar o fluxo da vida correr sem resistir ou se apegar, já que tudo o que acontece, visto por uma perspectiva positiva, é para o bem e para o desenvolvimento e aprendizado. Não é nada fácil aceitar uma doença, uma perda financeira, um relacionamento que se encerra, as limitações do corpo, a morte de alguém ou outras demandas da vida. Quem nunca sentiu raiva, desespero, sentimento de incapacidade, inconformidade ou mágoa diante destas ou outras situações? Estes são sintomas de resistência, ou seja, de não aceitação.
No entanto, por exemplo, quando aceitamos que um relacionamento chegou ao fim e que houve perdas, ou que há uma doença em nosso corpo, dentre tantas outras situações ruins que podem acontecer na nossa vida, ao aceitar essa realidade, um mundo de possibilidades se abre, pois só podemos solucionar o que podemos aceitar. Se não aceitamos a situação, é como represar um rio, que logo vai causar problemas, vertendo água para os lados, pois seu fluxo natural foi interrompido. É importante também diferenciar a aceitação de comodismo. Há na vida situações e situações. A aceitação genuína tem o poder de ensinar, de buscar soluções além do problema, de fazer compreender. Ela tem o poder quando há conscientização da situação e de seus desdobramentos. Quando o processo de conscientização não ocorre, a aceitação não passará de conformismo. Aceitar não é conformar-se. Aceitar é absorver, acolher, compreender, fazer algo para mudar quando possível for e depois soltar, deixar fluir. E foi isso que fiz nessa situação da qual meu pai se encontrava no hospital e da qual eu estava inserido. A aceitação cura, revigora, acalma e faz a vida seguir seu curso. Se a sua caminhada está cheia de obstáculos neste momento, continue caminhando, mude o que possível for e aceite o que não tem como mudar. A aceitação é libertadora. A segunda maneira que vai te ajudar a lidar com alguma situação difícil e indesejada é fazendo o exercício que vou chamar aqui de um horizonte de possibilidades. Depois de concluir o exercício da aceitação, outro exercício importante é o de imaginar um horizonte de possibilidades. Possibilidades estas que vão além dos pensamentos predominantes que você costuma ter. Como iniciei o vídeo falando do exemplo do caso do meu pai, continuo aqui falando sobre o acontecido e como essas 3 maneiras me ajudaram a lidar com a situação. No hospital, ao cuidar do meu pai, meus pensamentos predominantes estavam relacionados à tristeza, à impaciência e à lamentação. Então, nesse momento, respirei fundo, parei por um instante e imaginei quais outras possibilidades eu teria para colocar em prática para lidar melhor com a situação, que estava ali escancarada na minha frente e que nada eu poderia fazer para voltar o tempo e desfazer o que havia acontecido. Dentro do horizonte de possibilidades que imaginei, foi de prestar todo o meu apoio a ele nessa situação difícil, ser companhia e fazer o que estivesse ao meu alcance. Utilizei o tempo em que eu ficava cuidando dele no hospital para colocar minhas leituras em dia, como o atual livro que estou lendo, do médico e escritor Gabor Maté, que tem como título O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. Um livro que faz uma investigação cuidadosa sobre o trauma, o papel da sociedade em nossas doenças e os caminhos possíveis para a saúde e a cura. Uma leitura da qual aproveito para recomendar. E além disso, de estar presente, de utilizar o tempo disponível ao meu favor lendo um livro, por exemplo, também cuidei de mim, me proporcionando momentos só meus, mesmo que muito poucos, como ir até a cafeteria para tomar um café quentinho e nos momentos que conseguia ir para casa, tomava um banho relaxante e vestia roupas leves para me sentir mais confortável para encarar as horas que ficava no hospital. Cuidar de você, mesmo quando alguém precisa de você em tempo integral, não é algo errado. Nunca se abandone. Eu, por muito tempo, me dediquei aos outros a ponto de esquecer de mim. Esses pequenos momentos de prazer que proporcionei para mim, se fosse um tempo atrás, nem para reservar um momento só para mim tomar um bom café, eu fazia. E para finalizar e falar sobre a última atitude que tomei e que eu custei muito a acreditar que pudesse fazer alguma diferença em momentos difíceis, está relacionado ao poder da gratidão. Gratidão é uma palavra que ficou banalizada,
não é mais tão valorizada, mas colocar em prática o exercício de agradecer mais e reclamar menos pode sim fazer a diferença na sua vida. O simples gesto que fiz de agradecer à equipe médica do hospital proporcionou um pequeno instante de uma energia boa naquele contexto hospitalar, onde o que mais se vê e predomina são sentimentos relacionados à dor e sofrimento. O exercício da gratidão é um momento para você agradecer pela sua vida, por suas conquistas, por coisas que você tem. E no meu exercício de gratidão, agradeci por estar com saúde, por poder ajudar o meu pai e por tantas outras coisas, incluindo coisas rotineiras, como ter condições de tomar um banho relaxante e apreciar um bom café. E enquanto eu agradecia, pensamentos ruins perdiam força. Você também pode escrever um bilhete para alguém especial na sua vida, que te ajuda, que faz a diferença no seu dia a dia. Deixe esse bilhete junto com um chocolate ou um bombom, ou algo que a pessoa goste em algum lugar da casa em que ela encontre com facilidade, sem estar esperando por isso. É uma pequena surpresa. Existem também outras maneiras, como um dia preparar um café diferente, dentre tantas outras possibilidades que sua criatividade e condições financeiras e tempo disponível permitirem. Ou simplesmente pegar nas mãos da pessoa, olhar nos olhos dela e dizer: você é muito importante para mim e faz toda a diferença no meu dia a dia. E depois de falar isso ou algo diferente, dê um abraço apertado. O abraço tem muito poder e muitas vezes diz mais que muitas palavras. Vivemos num mundo doente, cada vez mais individualista, onde muitas vezes não se reconhece mais o papel importante que alguém possa desempenhar na sociedade, e pensando em maneiras de como mudar um pouco ou menos essa realidade, busco colocar em prática atitudes que podem fazer alguma diferença. Dedico-me a imaginar e a criar meios e maneiras que possibilitem a prática e a valorização de um mundo mais humano, priorizando o que o ser humano tem de melhor. Confesso que não é algo fácil e simples, pois, como mencionei anteriormente, vivemos num mundo doentio que clama por cura. E devido ao egocentrismo, à ganância, à busca excessiva pelo poder e às ilusões constantes que te enganam sobre o que é felicidade, acordar e despertar para uma nova realidade torna-se um grande desafio. Apesar de tudo isso, temos que acreditar que somos capazes de transformar nossa realidade e sempre lembrar uns aos outros que para muitas situações na vida, o amor é a resposta.